Feche os olhos por um segundo e imagine um gladiador, gigante, barbudo, correntes nos braços, lutando em uma arena de crueldade até a morte. Essa imagem está em toda parte, em filmes, livros, jogos. Mas e se eu te dissesse que quase tudo o que você sabe é mentira? A verdade sobre quem os gladiadores realmente foram é muito mais complexa, mais humana e ousadia, mais fascinante do que a ficção que nos venderam. Hoje vamos desmontar 10 dos maiores mitos sobre esses homens que não eram monstros. Eram pessoas feitas de sangue, suor e esperança. Vamos descobrir a história que eles não puderam contar. Mito N. Gladiadores lutavam até a morte em todas as lutas. Essa é talvez a maior mentira de todas. Pense nisso de uma forma puramente econômica. Um gladiador era um atleta de elite. Ele era treinado intensamente, cuidado por médicos, alimentado com uma dieta especial de alta caloria para construir massa muscular. Ele custava caro, muito caro. Matá-lo na primeira luta seria um péssimo negócio. Era como comprar um carro de corrida de milhões de dólares e jogá-lo de um penhasco na primeira volta. Estudos em esqueletos de cemitérios de gladiadores e registros históricos mostram que menos de 10% das lutas terminavam em morte. A maioria dos combates acabava com o lutador se rendendo. O público muitas vezes pedia por misericórdia. E os imperadores, para ganhar popularidade, frequentemente poupavam a vida do perdedor. A morte era a exceção, não a regra. Era espetáculo, mas também era negócio. Mito número 2. Eles eram todos escravos condenados à morte. Falso. Embora muitos fossem prisioneiros de guerra ou criminosos, uma parcela significativa de gladiadores era composta por homens livres. Eram chamados auctorati. Esses homens assinavam contratos voluntariamente, muitas vezes para pagar dívidas, buscar fama, ou simplesmente pela adrenalina e pela glória. Ser um gladiador podia ser uma carreira lucrativa. Alguns acumulavam riquezas, ganhavam prêmios em dinheiro e, ao se aposentarem, compravam vilas no campo e viviam como cidadãos respeitados. Eles eram celebridades, tinham fã-clubes, seus rostos estampavam produtos como lâmpadas a óleo e alguns até tinham linhas de perfumes com seus nomes. Não eram apenas escravos desesperados. Muitos eram atletas profissionais em busca de uma vida melhor. Mito número 3. O polegar para baixo significava morte. Esse gesto icônico imortalizado por Hollywood está completamente errado. Na verdade, a maioria dos historiadores concorda que o sinal para a morte era o polegar para cima, simbolizando a espada sendo desembainhada. Outra possibilidade era o punho fechado com o polegar para fora, também representando a arma, e o polegar para baixo. Esse gesto, chamado de pollice verso, provavelmente significava a misericórdia. Era o sinal para baixar a espada, para poupar a vida do combatente. A confusão toda veio de uma pintura do século XIX do artista francês Jean-Léon Gérôme e foi cimentada na nossa cultura pelo filme Gladiador. A realidade era o exato oposto do que o cinema nos ensinou. Mito número 4. Gladiadores lutavam contra leões e outras feras. Não. Essa era outra especialidade. Os homens que lutavam contra animais selvagens eram chamados de bestiari, ou venatores. Eles eram treinados especificamente para isso e essas caçadas ou venatones eram um evento separado nos jogos. Os gladiadores eram guerreiros especializados em combate humano. Cada gladiador tinha um tipo específico de armamento e lutava contra um oponente com um equipamento que o complementava ou o desafiava. Por exemplo, o Rechierios, com sua rede e tridente, enfrentava o Secutor, que usava um grande escudo e espada. Cada combate era um duelo técnico, uma demonstração de habilidade, estratégia e força, quase como uma dança marcial coreografada, e não uma briga selvagem contra um leão. Mito N. 5. Eles sempre gritavam Ave César moriturite salutant antes de lutar. Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam. É uma frase poderosa, dramática, mas não era um lema dos gladiadores. Na verdade, só existe um único registro histórico dessa frase sendo usada, e não foi por gladiadores profissionais no Coliseu. Aconteceu uma única vez, no ano 52 d.C., quando o imperador Cláudio organizou um espetáculo naval simulado, uma naumaquia. Os combatentes eram criminosos condenados à morte, não gladiadores treinados. Desesperados, eles gritaram a famosa frase. A ideia de que todos os gladiadores repetiam isso antes de cada luta é pura romantização da cultura pop. Uma invenção para dar mais drama à cena. Mito número 6. Eram apenas brutos, ignorantes e sem instrução. Muito pelo contrário, muitos gladiadores eram figuras cultuadas, verdadeiras celebridades da época. Em Pompeia, pichações nas paredes declaravam amor por eles. Uma delas diz: Seladus, o Trácio, faz as moças suspirarem. Eles tinham uma vida social, eram convidados para banquetes, tinham casos amorosos
e há registros até de casamentos entre gladiadores aposentados e mulheres da alta sociedade romana, incluindo esposas de senadores. Eles não eram apenas músculos, eram personalidades carismáticas que cativavam o público dentro e fora da arena. Mito 7. O Coliseu era o único lugar para os combates. Embora o Coliseu em Roma seja o anfiteatro mais famoso do mundo, ele estava longe de ser o único. O Império Romano era vasto, e a cultura dos jogos de gladiadores se espalhou por toda parte. Havia centenas de anfiteatros espalhados desde a Britânia, atual Londres, até o norte da África, em Cartago, e a Gália, na atual cidade de Annemasse, na França, que tem um dos anfiteatros mais bem preservados do mundo. O Coliseu era o maior, o mais grandioso, o palco principal. Mas os combates de gladiadores eram um entretenimento popular em quase todas as grandes cidades do Império. Mito número 8. Mulheres gladiadoras, as gladiatrix, eram comuns. Elas existiram sim, mas eram extremamente raras. Era uma novidade exótica, muitas vezes vistas como uma curiosidade para o público. Um famoso mosaico encontrado em Halikarnasso, na atual Turquia, mostra duas gladiadoras lutando, identificadas pelos nomes de Guerra Amazona e Achilleia, em homenagem às guerreiras lendárias da mitologia. No entanto, elas nunca foram uma parte regular dos jogos. A prática foi considerada escandalosa por muitos, e acabou sendo oficialmente proibida pelo imperador Sétimo Severo por volta do ano 200 d.C. Mito número 9. Eles treinavam e viviam em masmorras sujas e escuras. Esqueça a imagem de celas úmidas e correntes. Os gladiadores viviam e treinavam em escolas especializadas chamadas ludos. O mais famoso, o Ludus Magnus, ficava bem ao lado do Coliseu. Essas escolas eram complexos bem estruturados, quase como centros de treinamento olímpico modernos. Tinham alojamentos, áreas de treino, banhos quentes, atendimento médico constante e uma dieta rigorosa e calculada. Era um ambiente de disciplina extrema, mas era uma academia de atletas de elite, não uma prisão medieval. A vida era dura, mas as condições eram feitas para maximizar o desempenho físico deles. E o mito número 10. Todos eles odiavam suas vidas e sonhavam com a liberdade. Para muitos escravos, a vida de gladiador era, sem dúvida, uma sentença terrível. Mas para os homens livres e pobres, era uma oportunidade única de ascensão social. Em uma sociedade rigidamente estratificada, a arena era um dos poucos lugares onde um homem comum podia alcançar fama, fortuna e o respeito de milhares. Alguns gladiadores se orgulhavam tanto de sua profissão que, em seus epitáfios, pediam para serem enterrados com suas armas, ou que suas vitórias fossem gravadas em suas lápides. Para alguns não era uma condenação, era uma escolha. Um caminho perigoso sim, mas um caminho de glória. Agora, para encerrar, quero compartilhar uma história que talvez seja verdade. Em 2023, durante escavações hipotéticas sob as ruínas do Ludus Magnus, arqueólogos teriam encontrado um diário de cera perfeitamente preservado. Nele, um gladiador chamado Dex teria escrito: "Hoje na rua me chamaram de monstro, mas quando seguro minha filha nos braços, não sou um monstro. Sou apenas pai. Meu sangue na arena alimenta a fome do Império por espetáculo. Mas meu silêncio, minha luta, protege meu nome e o futuro dela. Um dia, talvez daqui a milênios, alguém encontrará estas palavras e saberá que não fomos feras. Fomos homens que escolheram lutar para que outros, que amávamos, pudessem viver." Se essa jornada pela verdade dos gladiadores mudou sua visão, deixe seu like para que mais pessoas descubram essa história. Compartilhe este vídeo com alguém que, como você, adora história de verdade. E claro, inscreva-se no canal O Arquivo Mundo. Porque aqui, o passado não é apenas um espetáculo. É um espelho que reflete quem nós somos. Obrigado por assistir e até a próxima.